Bom dia, irmãos. Salve os irmãos, com a paz do Santo Rei Celestial, Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Eu venho nessa manhã, do dia 26 de julho, do dia 16 de março de 2025, compartilhar com os irmãos um testemunho a respeito do reino dos céus, e tem a ver com as estrelas, tá? Tem a ver com as estrelas, e especificamente com a constelação e com a morada dos céus, Nova Jerusalém. Irmãos, para receber essa mensagem, para que ela não se perca, eu peço aos irmãos que primeiro, assim como um vaso, vocês precisam se esvaziar do antigo, do que vocês acham, Eu tenho comigo assim, para mim sempre aprender coisas novas com Deus, eu leio a Bíblia e cada vez que eu leio, eu menos sei. Cada vez que eu começo a ler, eu digo assim que eu menos sei, porque aqui é um oceano de águas profundas, tá? Eu leio aqui, de Gênesis a Apocalipse, e a cada leitura eu aprendo uma coisa nova, ou duas, ou três, E eu sei que sem a ajuda do Espírito Santo eu não consigo sair da superfície, Porque são águas profundas, tá? Aqui às vezes eu peço para Deus, para o Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento completo sobre as Escrituras, Porque, poxa, eu vou morrer, eu não vou saber todo o conteúdo, toda a mensagem que o Senhor deixou para nós, Porque aqui é um oceano de águas profundas, tá? Toda vez que vocês forem para o litoral, verem o mar e a sua profundidade, sua extensão é semelhante, tá? Só que aqui é maior ainda, Tem conhecimentos, que ultrapassam os céus, E as profundezas do mar. Então tem muita coisa aqui que eu acho que a gente vai morrer e não vai entender, Então, o que eu observo, A gente, se você vai ouvir muitos pregadores, falando, eu já li tantas vezes. Você pode ler 1000 vezes. Se não tiver o Espírito Santo como professor, não vai entender nada. Um exemplo, claro, irmãos, é dos sacerdotes judeus, Dos rabinos, Lê, mestres, doutores, E não consegue enxergar o Messias aqui. Não consegue sair da superfície, Então, tá? Não adianta. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue mergulhar em águas profundas na palavra de Deus. Amém? Tá, essa aqui é a Nova Jerusalém, tá? Vou dar um testemunho aqui para os irmãos sobre essa visão, sobre essa experiência minha com o reino dos céus e onde fica. Lembrando que tenho a mente aberta. Eu só vou falar aqui o que eu sei, o que eu tenho certeza que é, não o que eu acho que é. Amém? Então eu peço aos irmãos, abandonem o achismo, tudo que vocês acham que é, ou da forma que pensaram, para que possam receber essa mensagem, tá? Amém? Então vamos lá. Essa mensagem é um complemento, tá? No ano de 2014, não, no ano de 2013, no ano de 2013, eu tinha um irmão chamado João Vitor, Tenho um irmão chamado João Vitor. O João Vitor foi diagnosticado com câncer. E ele faleceu no dia 18 de junho de 2014. Ele faleceu nesse dia aqui, 18 de junho de 2014. Foi diagnosticado em 2013. 18 de junho de 2014, faleceu. Só que nesse meio tempo aqui,
né, no ano de 2013, ele começou a apresentar uma inflamação na boca, né, uma inflamação na boca, né, e aí a gente fazia, né, várias biópsias, tal, vários exames para tentar diagnosticar o que ele tinha, porém a gente não conseguia saber, né. Até que uns 6 meses depois, né, depois que a doença se agravou, fomos no médico, o médico sem biópsia, sem exame, sem nada. Ele falou, não, isso aí é câncer, né? Isso aí é câncer. Só que nesse meio tempo, como a gente não conseguia ter um resultado preciso, eu fiz uma oração para Deus, né? Erguei as mãos para o céu, falei assim, eu já sei quem que sabe a resposta, Deus sabe o que meu irmão tem, né? E eu orei assim, Senhor, o que meu irmão tem? Qual é a sua enfermidade, né? Para que possamos tratá-la, né? Aí eu vi 3 anjos, tipo criancinhas, 3 anjos, né? Pequenininhos assim, eles não crescem, tá? É uma espécie de anjo, né? É uma espécie de anjo, pequenininho, tava com um roupão branco, né? Os pés descalço e falando com meu irmão. Meu irmão tava assim, né? E os 3 anjos estavam assim falando com meu irmão. E eles estavam muito felizes. Eles davam uma notícia boa pro meu irmão assim, porque eles ficavam pulando, né? Eles ficavam pulando igual aquelas crianças agitadas, ficavam pulando de felicidade assim, e falavam com meu irmão em línguas estranhas, né? Na língua dos anjos, né? Né? Essa língua aí. Falava com meu irmão em línguas estranhas. Porém, eu que estava aqui fora, eu não entendia, né? Mas eu percebi que a expressão deles era de felicidade, de alegria para com meu irmão, né? E meu irmão ficava feliz, né, quando eu recebia a notícia deles, né? Só pela expressão, pelo gesto. Aí o que aconteceu? Eu descansei o coração, né? Falei, Deus deu uma boa notícia, né? Aconteça o que acontecer, vai terminar tudo bem. Aí o que aconteceu? Foi diagnosticado câncer, né? Câncer e tal. Eu, na minha natureza humana, falei, não, eu vi os anjos falando com ele, né? Vai ser curado. Só que o profeta Isaías fala aqui, né? Os pensamentos de Deus são mais altos do que as nuvens, né? São muito mais altos que os nossos. Os planos dele, os caminhos dele, não são os nossos planos nem os nossos caminhos, né? O meu irmão era muito pegado às coisas materiais, né? Ele tinha uns 20 pares de tênis. Ele gostava muito de futebol, né? Então ele tinha camiseta de todos os times de futebol. Ele era muito apegado, né? E nesse meio tempo que ele pegou o câncer, Deus foi tirando isso dele. Até o dia, acho que umas 2 semanas antes dele, 3 semanas antes, ele ficou 3 semanas na UTI, né? Ele ficou 21 dias, 3 semanas. 3 semanas antes dele ir para a UTI, né? Na cidade de Cuiabá, no Hospital São Mateus. Antes dele ir para a UTI, né? Eu precisava sair de casa e eu tava sem chinelo. E ele pegou e me deu um chinelo dele, né? Ele falou, não, pode ir. Eu falei, não, eu só quero emprestado, depois eu te devolvo. Eu falei, não. Aí ele falou, não, fica pra você, né? Ali eu senti que ele desapegou de vez mesmo, né? Acho que ele viu, né? Assim, de uma forma terrível, né? Que as coisas aqui já não faziam mais sentido pra ele. Aí ele me deu o chinelo e tal, né? Falei, beleza. Aí eu foi pro hospital, ficou 3 semanas, veio a óbito, né, no dia 18 de junho de 2014. Aí fiquei pensando comigo, né, mas que notícia boa foi essa, hein? Os 3 anjos falou com ele. Os 3 anjos, que notícia boa, porque ele pegou um câncer na boca, né? O câncer comeu todo o rosto dele, ficou bem feio, ficou deformado, né? E ficou feio, assim. Até que no velório dele teve que fazer um enchimento, né? Tipo né? Uma prótese ali e tal, uma coisa ali. Só que como profetizou Isaías, os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, né? Inclusive em Isaías, próprio Isaías, né? Em 57, acho que é 57, 1, né? Diz assim, que Deus recolhe antes o justo para que ele não sofra o mal, ou seja, para que ele não se perca, não vá para o inferno. Então Deus já, a pessoa boa ele já leva antes, né? Tá, aí os anjos falam com meu irmão, línguas estranhas, né?
tem uma notícia boa, porém ele faleceu. E eu, no meu entendimento humano, né, fiquei sem entender, né. Tinha orado para Deus, jejuado, pedindo interpretação do que os anjos tinham falado em línguas, né, mas Deus não me deu. Aí, irmãos, o que aconteceu? Foram 3 sequências, tá, de revelação. Essa foi a primeira sequência, né. E sempre o número 3 está presente, né? Os 3 anjos, 3 sequências e tal. Na segunda sequência, no mesmo ano, né? Toda a minha família é católica, tá? Minha mãe, meus irmãos, né? Menos eu. Só que como que é? Eu fui evangelizado, né? No meio católico, né? Mas depois deixei de seguir as doutrinas católicas, né? Porque eu comecei a buscar a palavra de Deus, tá? E vi que tinha algumas coisas que não batiam, né? Não só na igreja católica. Hoje, atualmente, todas as igrejas estão tudo perdido. Tá, resumindo lá. A segunda no dia 2/11 de 2014, né? Que os católicos comemoram o Dia dos Finados, que é um feriado, né? Onde as pessoas vão no cemitério e tal. E levam flores, né? Levam flores para as pessoas que já adormeceram, né? Aí eu fiquei em casa lá, né? Aí minha mãe foi de manhã, né? Meus irmãos foram, tal lá, né? Visitar o túmulo dele. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não fui, né? Eu não fui, fiquei o dia todo em casa lá, na casa, tava morando na casa da minha mãe, né? Aí eu não fui. Aí o dia foi passando, minha mãe foi de manhã, aí no final, aí minha mãe foi lá, perguntou, falou, você não vai lá ver o seu irmão e tal, né? Eu falei, amanhã eu não vou não, né? Porque eu achei, né, que Deus ia salvar ele, porque eu vi os anjos falando com ele e tal. E, né, no meu pensamento, né? Achei que Deus iria salvar ele, curar ele do câncer e tudo mais. Deus curou ele, mas de outra coisa, né? Aí o que aconteceu? Não fui. Aí minha mãe ficou triste, né? Aí ficou martelando na minha cabeça, né? Tum, 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 tum. Honra, quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra, né? Honrar, não trazer tristeza ao coração deles, né? Aí eu falei, não mãe, tá bom, eu vou lá. Aí eu fiquei enrolando pra não ir, mas no final eu fui. Igual aquele filho, né? Na parábola de Jesus, né? Um fala que vai e outro não vai. Outro fala que não vai, mas no fim ele acaba indo, né? Eu fui o que falou que não ia, mas no fim acabei indo. Aí eu fui lá. Chegando lá, né? No cemitério lá, já quase era 5 da tarde, né? E todo mundo já tinha ido embora, né? Aí lá, o cemitério lá, eles são, nos primeiros anos, os mortos, né, são colocados em uma gaveta, né? Existe eles fazem lá tipo uns prédios assim e várias gavetas e põem os mortos nas gavetas, né? Aí depois que o corpo decompõe, eles põem na terra. E o meu irmão estava enterrado assim, de frente para a gaveta que ele tava, tinha uma árvore, uma mangueira, né? Aí eu sabia certinho, não tinha como errar, né? Aí eu cheguei lá, fui onde ele tava lá, de frente da mangueira, né? Aí fiquei olhando assim, caçando a gaveta dele. Nesse momento, irmãos, uma voz ali do meu lado ali, né? Falou claramente assim pra mim, no meu ouvido, né? Ele não está aqui. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro assim, não vi ninguém. Olhei pra cima, tinha uma mangueira, olhei em cima da mangueira. Aí eu não respondi, né? Falei, não é comigo, né? Fingi que não era comigo. Aí continuei lá, caçando a gaveta dele. Falei, ué, mas estava aqui, né? Ele estava aqui em frente da árvore, mas eu não consegui achar de uma maneira sobrenatural, né? Aí a voz falou de novo, ele não está aqui. Só que quando ela falou pela segunda vez, a minha visão se abriu, né? Aí eu vi todos os mortos lá no cemitério do Jardim Cuiabá, Parque Cuiabá. No cemitério do Parque Cuiabá, né? Eu vi todos os mortos assim, ó. Eram bastante gente, hein? Uns milhares, assim, aparecia até plantação, tem plantação? Muita gente assim, ó. Muita gente morta, né? Só que eles estavam nessa posição aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eles estavam assim, ó. Eles estavam deitados,
né? Eles estavam deitados. E outra coisa que eu observei, que algumas almas eram azul bem clarinho. Deixa eu ver, era mais claro que esse papel aqui, ó. Era um azul bem clarinho, né? E as outras era dessa cor da terra, assim, ó, marrom sujo, sabe? E o azul clarinho era uns 10%, né? Aquelas almas azul clarinho são as almas que adormeceram em Cristo, tá? Adormeceram em Cristo e estão no salão das almas, né? Aguardando o arrebatamento, serem levadas para o céu. Jesus voltar, ressuscitar elas e levarem elas para o céu. Essas almas que eram azul clarinho que eu vi deitada lá, elas estavam deitadas em sono, né? No sono espiritual, né? Aguardando Jesus vir, ressuscitar elas e levar elas para o céu, né? E todas as outras eram da cor dessa terra, assim, ó. Estavam lá também, só que elas não iriam ser ressuscitadas no primeiro momento e também não iriam para o céu, né? Já morreram no pecado, né? Aí eu, né? Nossa, eu vi bastante gente morta ali. Tem um anjo da morte, existe um anjo da morte também, tá? Esse ser espiritual, ele não é um anjo de luz, né? Aquele anjo da morte, tem até um menino que tem um personagem, né? O Amostradinho, né? Existe esse anjo da morte, tá? Existe esse anjo da morte, ele não é folclore, tá? Ele é a função dele mesmo. Quando a pessoa morre, ele conduz a pessoa até o mundo dos mortos, né? Porém, ele está abaixo do poder de Deus, né? Deus, ele tá, é o trabalho dele ali. Ele foi criado para aquilo, né? Tá? Ele não é um demônio, tá? As pessoas confundem. Ele não é um demônio, não é o Exu Caveira, tá? Não é o Exu Caveira, porque o Exu Caveira é uma entidade maligna, é um demônio que se alimenta da energia da morte, tá? Todos os demônios se alimentam de energia. O demônio da pombagira, por exemplo, se alimenta da energia do sexo. O do orgulho se alimenta do orgulho. O da ira se alimenta da energia da ira, tá? Por isso que eles se alimentam do pecado, tá? E Deus já me mostrou isso aí. O demônio do medo. Esse dia eu vi um demônio do medo ali, né? Ele tava magrinho e raquítico, né? Aí eu só falei, sai em nome de Jesus Nazaré. Ele tava tão fraco, sem força, que ele... O demônio do medo, porque ele se alimenta do medo, né? Aí tá. Foi a segunda, né? Aí eu fiquei aí eu peguei e saí rapidinho do cemitério, né? Montei na moto do meu irmão e saí vazado do cemitério. Muita gente morte, vai sair fora, né? Tá. Aí eu fiquei sem entender depois, né? Só que eu nem parei para raciocinar, porque o Espírito Santo me disse assim, ó, ele não está aqui. Aí você lembra, irmãos, quando Jesus morreu, né? As mulheres foram até o túmulo dele visitá-lo, né? Foi até o túmulo, foi a mesma coisa comigo. Eu fui até o túmulo fazer a visita. Porém, o que aconteceu? Aconteceu praticamente a mesma coisa, né? O anjo disse assim: aqueles que vocês procuram não está aqui, né? Não está entre os mortos, né? E eu nem tinha me tocado que o meu irmão não estava. Meu irmão, ele não estava entre aquelas almas que eram azul clarinha, que iam ser arrebatadas para o céu, e não estava entre as almas sujas que iam descer para o inferno. Eu nem me toquei, nem tinha parado para pensar a respeito disso, né? Se ele não está entre os salvos e não está entre os condenados, onde que ele está, né? Tá, nem tinha parado. Foi a segunda experiência espiritual, né? A primeira foi os 3 anjos falando com ele em línguas estranhas. A segunda foi essa no cemitério, né? E a terceira e última foi essa aqui, né? Deus mostrou onde meu irmão estava. Eu estava dormindo aqui, né? Tava lá na cidade, morava na época na cidade de Cuiabá. Aí fui arrebatado em espírito em 3 níveis. 1, 2, 3, né? Sempre é 3, tá? 3 anos falar com meu irmão, né? Sempre assim 3, né? 3 sequências de revelações, né? Esse aqui é bíblico também, tá? Aí tá. No primeiro arrebatamento, assim, ó,
minha alma saiu do meu corpo, né? Eu fui arrebatado, tinha um anjo comigo, ele era bem grandão assim, ó. Tinha uns 3 metros de altura. Na primeira vez eu fui arrebatado, minha alma saiu, aí eu vi todo o céu estrelado assim, ó. Fui além das nuvens, tava todo o céu estrelado, né? Aí eu vi a constelação de Órion, né? Que ela se destaca por 7 estrelas enormes, assim, né? 1, 2, 3, 4. Ela faz tipo um retângulo, né? E tem as 3 Marias aqui no meio, né? 1, 2, 3, né? Eu fui. De cara eu já vi ela, na primeira vez que eu subi, né? Que eu fui arrebatado para as alturas. Na segunda, eu fui levado, eu vi as 3, aí eu vi as 3 Marias de pertinho, assim. 1, 2, 3, né? Aí na terceira vez, que foi 3 níveis, né? Uma eu vi a constelação completa. Na segunda eu vi as 3 Marias de pertinho. E na terceira eu entrei dentro da estrela do meio. E quando eu entrei dentro da estrela do meio, da constelação de Órion, eu vi essa cidade, eu vi um bloco de rocha imenso assim, ó. Um bloco de rocha, tá? Um bloco de rocha, né? Imenso. E sobre esse bloco de rocha, tá? A rocha simboliza eternidade, irmãos. E sobre o bloco de rocha estava uma cidade de ouro, né? Havia 3, era muito bonito, tá? Eu não sei desenhar, tá? Mas eu só quis aqui ilustrar. Onde era meio que um quadrado assim, havia 3 portões aqui, 3 portões aqui, né? Só que havia prédios de todos os tipos e tamanhos, havia arranha-céus, tá? Aí o que aconteceu? Eu não entrei, né? Fiquei aqui fora com o anjo. Fiquei bem aqui, ó, bem na porta, eu e o anjo, né? Aí tinha uma estrada principal assim, ó, bem no portão principal. Tinha uma estrada, ela era infinita assim, né? E o que eu percebi da cidade? Ela estava toda enfeitada. Não tem quando a gente enfeita a nossa... acontece a festa junina no mês de junho, cheio de bandeirola, cheio de enfeite, mais ou menos daquele jeito lá. Cheio de bandeirola assim, ó. Eu vi, cheio, vários enfeites na cidade, né? E nessa estrada, é a cidade toda de ouro, né? E quando eu olhei por cima da muralha assim, ó, eu vi anjos de todos os tipos de tamanho. Existia anjos pequenininho, existia anjos gigantes, existia anjos que eram do tamanho dos postes, né? Aí ele pegava só a bandeirola assim e colocava no poste. Os pequenininhos precisavam de escada, né? Então existiam anjos com asa, anjos sem asa, anjos de todas as espécies. Todos eles estavam terminando de enfeitar a cidade para a grande festa. E havia uma mesa gigantesca assim, ó, com várias coisas de comida e de bebida, né? E o meu irmão estava arrumando a mesa, estava ajudando outros anjos a arrumar a mesa, né? Aí o que acontece? Eu não tinha visto meu irmão ainda, né? Aí o anjo que estava comigo aqui, né? Ele falou assim para mim: olhe por cima da muralha. Aí quando eu olhei por cima da muralha, né? Eu vi o João Vitor. Eu vi o João Vitor lá. Aí que eu fui entender as 3 mensagens, os anjos falando com ele em línguas estranhas. A notícia boa, né, que era muito boa, né, de que falou, ó, Deus vai levar você, só que primeiro ele vai lavar você de todos os seus pecados, né? Lavar você de todos os seus pecados. Você não ficará adormecido, aguardando a ressurreição, mas de imediato nós já vamos levá-lo para o céu para nos ajudar a preparar a casa do Senhor para receber os eleitos, né? Ah, constelação de Órion aqui, ó. Né? Essa aqui é a constelação de Órion. A receber o arrebatamento, né? Aí eu vi meu irmão lá. Aí o anjo que estava me acompanhou assim, ele me disse assim, ó: ele está ansioso para revê-los, né? Então, irmãos, voltando aqui, ó, constelação de Órion, tal, Novo Jerusalém, Reino dos Céus. Falei para manter mente aberta, né? Arqueologia, irmão, todos os arqueólogos, todas as culturas antigas, no nosso registro aqui terreno aqui, né, inclusive até as pirâmides do Egito, né, estão alinhadas com o cinturão de Órion, né? Uma vez Deus me revelou que as pirâmides são portais, tá? Elas emanam energia, carregam energia. E por que existem várias pirâmides em vários cantos do mundo? Porque os demônios, né, que foram expulsos de lá, eles
pegavam a energia da constelação, criaram as pirâmides, tá? E eles viajavam de um ponto ao outro da Terra, né? Através das pirâmides. Por isso que existem pirâmides em vários pontos no mundo, né? Eles viajam de um ponto para outro através dos portais, desses portais, né? Inclusive havia né, vários portais espalhados por toda a Terra, porém foi recolhido pelos militares, né? Tá, mas pirâmide, a pirâmide, a função dela é portal, tá? De um lugar para outro, do México, na Bolívia, do Egito, na China, em todos os cantos do mundo, tá? Foi isso que Deus me mostrou, tá? E todas as pirâmides, ó, não só as do Egito, tá? Lá do México também, elas estão perfeitamente alinhadas com o cinturão de Órion, né? Então, ou seja, quem construiu as pirâmides foram os demônios que foram expulsos na Batalha do Céu, né? Eles foram expulsos daqui, da antiga morada deles, né? E eles apontam tudo para lá, ó. Toda a nossa história, né, aponta para essa constelação de Órion. Inclusive, irmãos, existe muitas, os ocultistas sabem, né, os satanistas, esse povo dos filmes das séries, né? Inclusive MIB, Homem de Preto também, né? Todos esses filmes de alienígena aí, eles fazem uma analogia com Órion, né? Tá? Mas aqui é o reino dos céus, tá? Nessa estrela do meio. Era essa a revelação que eu queria compartilhar com os irmãos. O arrebatamento vai acontecer. A casa já está toda preparada, né? Como Paulo disse aqui, ó, os mortos, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Os mortos, Daniel 12 também fala, né? No momento final se levantará Miguel, né? O grande príncipe em favor do teu povo, os mortos ressuscitarão, tal, né? E as pessoas que fazem a vontade de Deus, né, vão brilhar como um sol. Mas as pessoas que fazem a vontade de Deus, mas também ensinam outros a fazerem, esses vão brilhar, né, muito mais ainda, né? Esse é o galardão. Amém, irmãos? Então, essa era a revelação que eu queria compartilhar, tá? Uma revelação pessoal minha, tá? Mas ela tem um contexto aqui, né? Um testemunho para todos a respeito do arrebatamento e onde fica o reino dos céus, de onde Jesus governa todas as nações da terra e todo o universo, tá? Tudo está sob os pés do Messias, né? Que governa tudo, né? Irmãos, eu quero finalizar aqui, né? Usando essas 3 pedras, né? Eu vejo, essa aqui nem precisava ensinar, né? Mas bom, eu queria poder compartilhar com vocês coisas tremendas, né? Mas eu vejo que muitos irmãos ainda fazem muita dificuldade com relação ao Deus Pai, é só uma analogia, tá? Com relação a Jesus e com relação ao Espírito Santo, tá? Deus, aqui ó, ele tem a mesma natureza do Pai, só que ele não é o Pai. O Espírito Santo também tem a mesma natureza de Deus, mas ele não é Jesus e ele não é Deus. Entenderam aí? Agora aqui ó, por que as escrituras falam assim? Quem blasfemar contra o Pai e contra o Filho, né? Assim, se arrepender tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Aqui, ó. O que o Pai e o Filho têm em comum? Essa mesma natureza aqui, ó. Tá? E o que o Espírito Santo tem com Deus? Uma natureza espiritual. Qual que é o trabalho do Espírito Santo na Terra? Testificar a palavra de Deus, né? Ele é o Espírito Criador, tá? Ele que dá origem à vida, a todas as coisas, né? A energia que movimenta os céus e a terra, o movimento, tá? Ele não é espírito de guerra, não é espírito de destruição, não é espírito de juízo, tá?
ele simplesmente fala e testifica as obras de Deus, tá? O juízo vem daqui, ó, e daqui, tá? São esses dois que sentencia, entendeu? E trazem juízo e condenação. Por que blasfemar contra o Espírito? Porque o Espírito é a testemunha, tá? Então, se você... O que é blasfemar? Blasfemar é rejeitar. A partir do momento que você rejeita, porque o Espírito Santo vem aqui, ó, testificar a existência e o amor deles dois. Se você rejeitou o testemunho deles, do Espírito Santo, você jamais alcançará os dois. Jamais conseguirá se firmar em Cristo e nem Deus aqui, né? Porque eles estão assim, ó. Jesus, né, tá à direita de Deus. Eles estão assim, ó, dessa forma. Tá? São diferentes. Deus, Pai, Yahweh, Deus de Abraão, Isaac e Israel, que se manifestou lá, tá? As pessoas pensam que é Jesus, não era Jesus, tá? Não é o Santo Rei Celestial, tá? Era o Pai, junto com o Filho. Aqui, ó, tem a mesma essência, né? Aqui, ó, essa parte aqui, né? Tá? E o Espírito Santo, tá? Muitas pessoas acham que o Espírito Santo também ele passou a ser conhecido só na época do batismo, mas não é verdade, tá? Ele está com Deus desde Gênesis lá, tá? E desde o livro ali dos reis, de tudo ali, né? Até o Saul, né, que se perdeu, foi batizado com o Espírito Santo ali. E muitos diziam, Saul virou profeta, né? Porque o Espírito Santo dominou ele começou a profetizar e tudo mais, né? Rei Davi, né? Batismo do Espírito Santo ali. Só que eles não entendiam o mover do Espírito. Não tinha esse nome, esse termo batismo, né? Do Espírito Santo, tá? Era o Pai que testificava ali, era o Espírito Santo que testificava, né? As obras de Deus ali, tá? Então, após a crucificação, Rei da Glória, Jesus de Nazaré, né? Herdeiro legítimo, né? Assumiu a posição de juiz. Isso eu vi lá no céu, tá? Porque ele caminhava com Deus aqui, ó. Tá? Deus era o que governava, tinha o domínio, era o Senhor dos exércitos, né? Yahweh Tzavot, né? Agora o comando de das 12 legiões celestiais está com Jesus, né? Agora eu pergunto aos irmãos, Deus deixou de ser Deus? Lógico que não. Ele ainda senta no seu trono no lugar de honra. Tanto é que quando eu vi ele sentado, Jesus estava à direita de Deus, né? Aí eu vi os arcanjos aqui e os arcanjos ali, né? Deixa eu ver aqui. Uma revelação pessoal que eu não ia compartilhar, mas já que eu entrei no assunto, né? Vou compartilhar aqui. Compartilhar. Cadê você? Chave. Aqui, ó. Deus, Jesus à direita de Deus, tá? Maria, tá? Estava sentada à esquerda de Deus. Os arcanjos, seja de um lado, seja de outro, e eu naquela visão, tá? Aqui como que é, por isso que eu falo para os irmãos, mantenham a mente aberta, não endureçam o coração. Olha só quem está sentada à esquerda de Deus, Maria, né? Miriam, na verdade, né? O nome original é Miriam, tá, irmãos? Então, Maria é qualquer mulher. Até eu, quando eu entrei no céu, olhei para ela assim e falei, nossa, dona, a senhora não está sentada aqui, né? A senhora tem moral com o homem. Eu falando dessa forma com ela, ela só sorriu para mim, tipo, como assim, não sabe nada, inocente, entendeu? Entendeu? Então a gente tem uma visão muito superficial, né, de como é o reino dos céus, né? Entenderam, irmãos? O Pai está no lugar dele lá, tá? E a Bíblia fala, tá? Por isso que Jesus orava a Deus, né? E ele diz, o Pai é maior do que eu. Ele fala isso também, claramente, tá? Porém, ele tem a mesma divindade aqui, ó, a mesma natureza, a mesma essência na parte de Deus. Rocha eterna, onde Deus firmou
herdeiro legítimo, né? De toda a criação, tá? Rocha eterna, Jesus de Nazaré. Amém? Assim como o Pai é rocha eterna e o Espírito Santo também é rocha eterna, tá? Eternidade, os três aqui. E ao mesmo tempo eles compartilham o quê? Da mesma natureza, né? Aqui, ó, este tem este e este tem esse, tá? Só que essa natureza pura aqui, ó, de testemunho e criação, né? Ela não é de juízo. Por isso que não existe, como assim? Ela não faz mal para ninguém, irmãos. É como, entendeu? Agora aqui os dois o bicho pega, hein? Aqui, ó, é juízo certeiro, tá? Fogo do céu. Amém? Então, fique com Deus aí, tá? E até próxima revelação.